Jornalismo 1080, 5 horas e 59 minutos. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, reiterou que a União Europeia não pretende renegociar o acordo do Brexit com o próximo primeiro-ministro britânico. Em novembro do ano passado, o pacto foi firmado entre o Bloco Europeu e a premier britânica Theresa May. Após tentar 3 vezes aprovar a proposta no parlamento, May renunciou ao cargo. Agora, 10 membros do Partido Conservador disputam sua vaga. O Reino Unido deveria ter deixado a União Europeia no dia 29 de março. A saída foi adiada para 31 de outubro pela falta de acordo em Westminster. Mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas pela chuva intensa que atingiu o centro e o sul da China. Cerca de 150 mil pessoas tiveram de deixar suas casas. Até o último levantamento oficial, pelo menos 5 pessoas morreram por causa das chuvas. Segundo a imprensa chinesa, as perdas econômicas chegaram ao equivalente a 2 bilhões de reais. A Moldávia anunciou que vai transferir a sede da embaixada do país em Israel para Jerusalém. Atualmente, a representação diplomática do país, ex-república da União Soviética, fica em Tel Aviv. A decisão vem em meio a uma polarização política em que partidos pró-União Europeia e pró-Rússia disputam o poder. Além da mudança da sede, o governo moldavo divulgou um acordo que autoriza a construção da embaixada dos Estados Unidos na Moldávia. As duas medidas visam uma aproximação política entre o país europeu e os norte-americanos. Os governos da Noruega e da Alemanha se posicionaram contra a proposta do governo brasileiro de alterar o Fundo Amazônia. Os países defenderam a permanência do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico no fundo e afirmaram que nunca foram encontrados indícios de irregularidades nas auditorias feitas nos contratos. Os 2 países são responsáveis por 99% das doações do fundo, que financia ações de preservação ambiental. A proposta do governo mudaria a estrutura do comitê organizador e destinaria parte dos recursos para indenizar proprietários rurais. As negociações ainda estão em andamento. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou um crédito extra de 248 bilhões e 900 milhões de reais ao Executivo Federal. O projeto de lei ocorreu após o governo ceder a algumas demandas de diferentes partidos. O valor vai ser obtido com a emissão de títulos do Tesouro Nacional. A medida tem como objetivo evitar o descumprimento da regra de ouro. A regra é um mecanismo que impede o governo de contrair dívidas para pagar despesas correntes, como salários e benefícios sociais. Sem essa autorização do governo nacional, o presidente da República poderia ser enquadrado no crime de responsabilidade fiscal. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu deixar com o plenário da Corte o julgamento de habeas corpus coletivo contra a súmula do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A súmula torna automática a pena de prisão a condenados em segunda instância. O único a votar, o ministro Ricardo Lewandowski, concordou com o habeas coletivo e determinou a suspensão das prisões decretadas pelo TRF4. Após o voto, os demais integrantes da segunda turma transferiram ao plenário a palavra final sobre o pedido. Ainda não há data para que o julgamento entre em pauta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou 2 propostas que podem liberar o cultivo da maconha no Brasil para fins medicinais e científicos. As propostas de cultivo da planta de cannabis sativa ainda precisam passar por consulta pública antes de entrarem em vigor. O plantio doméstico de maconha por pessoas físicas e para o consumo recreativo continuará proibido no país.
Os documentos aprovam apenas o cultivo realizado por empresas em ambientes controlados, sob supervisão da Anvisa e de autoridades policiais. Além disso, o texto diz que a venda deve ser feita diretamente para a indústria farmacêutica ou para entidades de pesquisa. O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu retirar o Ministério Público Federal da apuração de uma ação do Exército em que mais de 80 tiros foram disparados contra um carro. Os disparos resultaram na morte do músico Evaldo Rosa e do catador de material reciclável Luciano Macedo, atingido ao tentar ajudar a família do motorista do veículo. Outros 2 passageiros ficaram feridos. Pela decisão do Conselho, o inquérito iniciado pela Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro deverá ser arquivado. Agora, a investigação será conduzida de forma exclusiva pelo Ministério Público Militar. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu $252 mil que estavam escondidos dentro do painel de uma caminhonete na BR-386 em Sarandi, no norte do Rio Grande do Sul. Na cotação atual, a quantia encontrada equivale a R$ 975 mil. O carro tinha placas de Curitiba e era conduzido por um homem de 23 anos do Mato Grosso do Sul. O veículo e os dólares, que não tinham comprovação de origem lícita, foram apreendidos. O dinheiro foi levado para a Caixa Econômica Federal de Passo Fundo. O homem foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Federal. Ele não foi preso, mas será investigado. A Câmara Municipal de Porto Alegre lançou licitação para contratar uma empresa que elabore o plano de prevenção e proteção contra incêndio da casa. O edital prevê gasto de até R$ 54 mil com o serviço. O objetivo é adequar o prédio à Lei KISS, que estabelece prazo até 27 de dezembro para que todos os prédios do Rio Grande do Sul tenham o alvará pela nova lei. Segundo o Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, a Câmara só tem alvará válido pela lei antiga. Com isso, precisa fazer as adequações. A abertura das propostas ocorrerá no dia 26 de junho na Câmara Municipal. Amanhã, pancadas de chuva surgem nas regiões oeste, centro e sul do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, o tempo fica firme devido à atuação de uma massa de ar seco. Porto Alegre começa o dia com a presença de uma névoa úmida. Durante a tarde, o tempo permanece estável e ensolarado. As temperaturas variam de 16 a 27 graus na capital. Confira agora outros destaques do dia. O estado de Vermont, nos Estados Unidos, sancionou uma lei que garante o direito ao aborto. A legislação assinada pelo governador Phil Scott já está em vigor. O procedimento é garantido por lei federal, mas alguns estados ainda buscam restringir o acesso a ele. A homossexualidade foi descriminalizada em Botsuana, no sul da África. A decisão unânime foi anunciada pela Suprema Corte do país, que passou a considerar inconstitucionais os 2 artigos que criminalizavam as relações. O governo da Grécia dissolveu o parlamento e convocou eleições antecipadas para o dia 7 de julho. Com a publicação do decreto presidencial, a campanha eleitoral começou oficialmente. O CAD e a Petrobras assinaram um acordo que encerra uma investigação por suposto abuso econômico da estatal no mercado de refino de petróleo. A proposta prevê a venda de 8 das 13 refinarias da empresa até o fim do ano de 2021. A segunda turma do STF marcou para o dia 25 de junho o julgamento de um pedido de habeas corpus para o ex-presidente Lula. O pedido questiona a atuação do ex-juiz Sérgio Moro durante o processo em que o ex-presidente foi condenado. Jornalismo 1080, produção de Marcele Marichal e Wagner Meirelles, locução de Raíssa Panatieri. Próxima edição amanhã, às 9 horas da manhã.